Aleluias, graça e paz, povo de Deus, amém? Vamos dar continuidade à nossa dinâmica de estar adorando o nome de Deus, estarmos aqui reunidos para agradecer o nome de Deus, amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Sim, Senhor, em teus braços, Pai, em teus braços podemos descansar, podemos repousar. Em teus braços, Pai, encontramos um lugar seguro. Em teus braços, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse colo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia, aleluia, aleluia. Podemos repousar no Senhor, podemos repousar no Senhor. Todo aquele que estiver ferido, todo aquele que estiver angustiado, todo aquele que estiver sobrecarregado, pode ao Senhor que Ele irá nos trazer descanso.
irá nos dar um lugar seguro para repousar. Aleluia, Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos refigurará, veremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, tem sobre mim para curar, tem sobre a filha de Sião. Há remédio em Gileade, há remédio em Gileade, tem sobre mim para curar, tem sobre a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará, e veremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, tem sobre mim para curar, tem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, tem sobre mim para curar, tem sobre a filha de Sião. Não importa aquilo que os homens têm dito a você, não importa o diagnóstico que médicos têm dito a você, creia que o médico dos médicos pode fazer, creia que Ele é o médico, creia que a última palavra é a dele. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa, creia que muito mais Ele fará. Creia que Ele trará a restauração da sua saúde. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, tem sobre mim para curar, tem sobre a filha de Sião. Declare que Ele é o médico. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, tem sobre mim para curar, tem sobre a filha de Sião. Aleluias. Ele é o nosso médico, é Ele que é o nosso médico. Aleluias. Aleluias, aleluias. Aleluias, irmãos. Vamos continuar sendo abençoados pela palavra do Senhor. Eu queria que todos vocês abrissem as Bíblias em Daniel. Nós vamos ler Daniel capítulo 6. Acho que todos conhecem a história de Daniel. Aqueles que não conhecem, leiam a história de Daniel. Daniel, ele é um homem de muita fé. Nós vamos ver isso hoje. Daniel, nós sabemos que Daniel era da tribo de Judá, certo? E veio e foi feito refém pelo povo da Babilônia, certo? E ele veio se destacando ali entre os reis, devido à sua grande fé, seu modo de agir, né? Como servo de Deus, um homem muito, muito temente a Deus. Nós vamos trabalhar em cima do capítulo 6. Seria muito importante que vocês estivessem com a Bíblia aberta,
porque eu não vou ler, porque é grande, certo? Então nós vamos conversar, nós vamos trocar uma ideia sobre nosso brother, nosso irmão Daniel. Amém? Vamos lá. Daniel, ele sempre foi um cara que se destacou muito, né? Entre os reinados, como quem conhece a história de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos ver que Daniel, ele foi levado ali para o castelo, né? Para a casa ali do rei, e com mais dois, era Daniel e mais dois, e eles foram fazer ali um curso, né, fazer treinamento, aprender a língua, aprender o costume, para trabalhar ali para o rei, né? E Daniel se destacou grandemente e ficou ali, foi muito conhecido, muito conhecido também por interpretar visões, sonhos, né? Quem veio de lá para cá. E bem, chegamos até o rei Dário, no capítulo 6, que por sua vez, uma vez teve a ideia de dividir o seu reino com 120 sátrapas. Sátrapas são uma espécie de governadores, né? Para governar ali. E para esses 120 sátrapas, ele levantou 3 supervisores. No caso, ele pegou seu reino, e dividiu ali para os 120 sátrapas e confiou o reinado na mão desses 120 sátrapas e confiou os 120 sátrapas na mão dos 3 supervisores, no qual Daniel era um deles, ok? E Daniel, eu acredito sim, eu imagino que como eram 120, eram 3 supervisores, eu acredito que foi ali, sei lá, 40 para cada região, e ok. E com o passar do tempo, Daniel foi o que mostrou melhores resultados. Tipo assim, a parte de Daniel, ela tinha um número bem elevado em consideração aos demais supervisores. E isso foi chamando a atenção do rei Dário, né? Porque os outros supervisores porque Daniel se destacava, tanto no seu modo de ser, seu modo de agir, como na sua administração, né? E o que foi que o rei Dário pensou? Eu vou colocar esse cara aí à frente de todo o império. Começou ali a conversar por ali, né? A rodar na sua casa ali, falando sobre isso. E ele começou a falar sobre isso, beleza. Essa conversa rodou, chegou até aos sátrapas e aos outros supervisores. Irmãos, eu creio que não foi apenas por ele ser trabalhador. Eu acredito que a vida de Daniel, uma vida íntegra, uma vida de direito, uma vida honesta, fez com que ele chamasse ali a atenção do rei Dário, né? A gente, quem assim trabalha em alguma empresa, trabalha em algum lugar, trabalha com muitas pessoas que às vezes trabalham demais. Quando chega no trabalho, trabalha sem parar, mas quando você olha a sua vida, não é, tipo assim, não teria como evoluir aquela pessoa devido a isso, né? Então, o rei Dário, certamente ele viu a vida de Daniel, ele viu o homem de Deus que Daniel de acordo com o capítulo 1 até chegar ao capítulo 6, né? Ele viu ali que Daniel era realmente um homem de Deus, que Deus através de Deus grandes coisas Daniel conquistava. E essa conversa começou a rodar quando chegou nos ouvidos dos sátrapas e nos ouvidos dos outros supervisores. Foi o que eles fizeram? Se reuniram e começaram a procurar um jeito de derrubar Daniel, de entregar Daniel para o rei de alguma forma, que eles não queriam aquilo. Irmãos, quando o Senhor ele prepara algo para você, quando a sua bênção está chegando, o inimigo ele fica doido, ele procura meios, ele procura formas para fazer com que aquela bênção não chegue até você. Eu já escutava muitos irmãos dizendo assim, que
quando o deserto está naquele período mais seco mesmo, está ali na boca quente mesmo, é porque a gente está bem pertinho de atravessar aquele vale, sair daquele deserto. Aí o inimigo parece que ele nos prova mais, né? Para ver se a gente para por ali. Mas esses caras se reuniram e fizeram o quê? Vamos procurar alguma coisa contra o governo de Daniel e vamos entregar ele ao rei. Por quê, irmãos? Certamente esses outros supervisores, esses sátrapas, eles não eram pessoas honestas, eles não eram pessoas direitas, como eles não eram homens de Deus, eles não tinham uma vida íntegra, então eles pensaram o quê? Se a gente faz, se eu faço, ele faz também, não existe isso não e tal. Quando envolve dinheiro, a gente escuta muito isso, né? Quando envolve dinheiro, não existe certo não, todo mundo pende, né? Tem um ditado, né, que o pessoal diz assim, que a ocasião ela faz o ladrão. Eu não concordo muito com essa, nunca concordei muito com esse ditado. Eu acho que esse ditado era para ser: a ocasião revela o ladrão, porque se você é ladrão, acabou-se, independente. Se eu sair e se alguém sair e deixar aqui um pacote de dinheiro, se eu pegar, não foi porque o dinheiro estava ali vacilando e eu fui lá e peguei, não. Foi porque eu sou ladrão, eu sou desonesto e peguei. Tá entendendo? Não foi a ocasião que me fez um ladrão. Não, a ocasião ela revela o ladrão. A ocasião ela revela o tamanho da sua fé. A ocasião ela revela o quanto você acredita no Senhor. A ocasião ela pode revelar até o quanto do Senhor tem em você. E também pode te revelar o que de ruim tem em você. Então, que o Senhor sempre esteja nos tratando, nos livrando de todo mal, amém? Enfim, seguiram ali, certamente eu lendo, né, viajando aqui nesse capítulo de Daniel, e a palavra do Senhor diz que eles procuraram e nada encontraram. Eu fico imaginando, sabe o que? Eles rodando de governador em governador, procurando, e aí, meu irmão, e aí, Daniel, aí, como é que é o negócio dele? E os caras, Daniel não tem negócio não, viu? Aqui é na risca. Os caras não estão errados um para outro, e aí? Daniel é isso, o cara... Não, Daniel não tem como não. Daniel, se o cara falar um negócio desse aqui perto dele, ele pula longe, dá logo um batido. Daniel é um homem correto, é um homem direito, íntegro, honesto. A palavra diz que ele era fiel, né? Se você tiver com sua Bíblia aí, estiver acompanhando, vou te dizer até o capítulo. Finalmente, nós encontraremos... Está aqui. No versículo 4, diz assim, ó: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nada nele, não puderam achar nada contra ele, falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, ele era fiel. Então procuraram motivos, procuraram algo para se queixar contra ele, ao rei Dário, mas nada encontraram, porque ele era um cara íntegro. Até que eles se cansaram de procurar, rodaram todos os meios e não encontraram nada. E disseram: olha, não tem como não, a gente não vai encontrar nada contra esse cara não, meu irmão. Esse cara realmente é um homem de Deus, ele não pisa fora da linha não, ele está ali seguindo a firme, a risca. Então vamos fazer, sabe o que? Vamos bolar alguma coisa que choque com o que ele segue, com as leis do Deus dele. Ele sabia que Daniel era um homem de Deus. A vida de Daniel com Deus, eu acho que era algo tão escancarado que colegas de trabalho, pessoas até de outros lugares, viram que isso podia ser podiam usar isso como uma fraqueza, como uma falha, né? Tipo assim, olha, ele é muito certo, ele é muito temente a Deus, ele segue a Deus à risca. Vamos colocar algo no governo humano que choque com algo do Deus dele, que ele não vai abrir mão do Deus dele pela lei do homem. E assim fizeram. Eles bolaram isso e tinham essa esperança. Eles tinham esperança que esse plano podia dar certo, não tinha mais nada a se tentar, a se fazer. Já procuraram alguma falha contra ele, não tinha, e foram atrás de algum erro,
foram ao rei e levaram a seguinte proposta. Chegaram para o rei Dário e disseram: rei Dário, por que você não faz um decreto ordenando que nos próximos 30 dias nenhum homem possa orar ou pedir algo a algum Deus ou algum outro homem, a não ser a você, ao Senhor? E o rei Dário, ele sentiu tentado a isso, sentiu atraído por essa possibilidade de, tipo assim, os caras não vão orar a Deus, vão orar a mim, vão pedir a mim, e ele se deu ali, eu acho que deu uma vacilada ali com o rei Dário e aceitou. Disse: pronto, eu vou fazer, eu vou assinar esse decreto. Ele disse: olha, mas faz como só aqui que fugiu aqui o nome. Como a lei dos medos e a dos persas. Isso, faz como a lei dos medos e dos persas, que essa lei ela não pode ser revogada. Tipo assim, o decreto não será revogado, não será anulado. Uma vez assinado, está feito, enquanto não acabar os 30 dias, já é. E o rei assinou, beleza, conseguiram e tal, imagina ali eles ali, pronto, vai dar certo, vai ter que dar certo isso aí. E lançaram o decreto. Quando Daniel soube do decreto, o que Daniel fez? Foi para casa, chegou lá, se ajoelhou no quarto dele, no primeiro andar, e ele se ajoelhou de frente para a janela, se ajoelhou na janela que ficava de frente para onde dá para Jerusalém. E ele ali pediu ajuda ao Senhor, pediu direção ao Senhor no que ele devia fazer, né? E seguiu com sua vida normal. E esses caras, os outros supervisores e os sátrapas fizeram o quê? Começaram a espionar Daniel. Pronto, vamos procurar ele agora e vamos ver o que vai acontecer. Estavam ali e tal, convidaram Daniel de manhã, ajoelhado orando. Quando era tarde, a Bíblia diz que eu fazia isso 3 vezes ao dia. Então vamos botar aqui de manhã, tarde e noite. Tarde, meio da tarde, meio-dia, Daniel ajoelhado orando. Noite, Daniel lá orando. Eles, pronto, pegamos Daniel. Foram para o rei. Rei Dário, o senhor não fez um decreto dizendo que ninguém pode orar e não pedir nada a outro Deus? Aí o rei, sim, o decreto está valendo, está em vigor. Está rolando aí o decreto. Pois bem, aqueles lá de Judá que o Senhor trouxe, ele não deu ouvidos ao Senhor e no seu decreto não. Ele está orando 3 vezes por dia ao Deus dele. A palavra do Senhor diz que o rei Dário ele ficou balançado, ficou assim, porque rei Dário ele tinha um carinho muito grande por Daniel, por quem Daniel era, o homem de Deus que Daniel é. Tipo assim, Daniel era a bênção de Deus na vida do rei Dário. E ele ficou muito triste porque a pena do decreto, irmãos, eu esqueci de mencionar, era ser jogado na cova dos leões. Quem fosse pego pedindo alguma coisa a algum homem ou pedindo alguma coisa a Deus, estava condenado à morte, sendo jogado à cova dos leões. E o rei Dário fez o quê? Começou a empurrar com a barriga para não condenar Daniel. Foi enrolando, foi ali enrolando, até o final do dia. E isso os caras lá, imagina os caras no pé dele: olha, não esquece não, viu? Seu decreto lá não pode ser revogado, não pode ser anulado, não tem exceção. E o cara foi pego orando, você não pode voltar atrás com a palavra. E rei Dário, com muito pesar, no final do dia disse: tragam Daniel e vamos fazer valer o decreto e vamos jogar ele na cova dos leões. E assim fizeram. Imagina esses caras indo em direção à casa de Daniel, alegres, felizes. Pronto, pegamos a Daniel, agora sim, deu certo e tal. Chegaram lá, bateram na porta de Daniel. Daniel abriu a porta, disseram: Daniel, você pecou contra o decreto do rei e você vai ser levado agora para ser jogado na cova dos leões. E a palavra diz que eles levaram Daniel
Eu fico imaginando ali eles cochichando, eles falando entre si que tinha dado certo, alegre, aquele semblante de pessoas assim, de satisfação, de dever cumprido, e cochichando ali, cadê ele? Tá aí, ó, vai ser morto pedindo ao Deus dele, cadê o Deus dele? Cadê esse Deus que não o livra agora da morte? Cadê o Deus dele que vai permitir que ele seja jogado na cova dos leões? E Daniel foi para ser jogado na cova dos leões. E em contrapartida, eu imagino, eu também imagino o que, irmãos? Eu imagino Daniel em casa, quando escuta a pancada na porta, e tipo assim, o Senhor já tem dito para ele: vá, Daniel, você é meu. Porque Daniel, ele quando chegou a agonia, irmãos, Daniel não se desesperou, Daniel não foi tentar argumentar alguma coisa, Daniel foi para os pés do Senhor. Senhor, a palavra diz que ele foi pedir ajuda ao Senhor. Foi pedir ajuda ao Senhor como já era de costume dele. Foi falar com o Senhor. E eu imagino, sabe o que? Eles ficaram pegando Daniel saindo ali, saindo pela porta, de cabeça erguida, com um olhar de vencedor, com um olhar de quem não estava abatido, de quem não estava com medo. E Daniel seguindo da casa dele até a cova dos leões, e de cabeça em pé, olhando como quem não temia a morte. Eu imagino Daniel chegando na porta ali, na entrada, e aquele lugar, irmãos, como era o lugar usado para matar pessoas, com os leões, e os leões moravam ali. Eu imagino ser um lugar fedido, ser um lugar sujo. E outra coisa, era noite, Daniel só tinha ali à frente dele o fedor, o silêncio e a escuridão. Eu gosto muito de assistir aqui o Animal Planet, e lá ele mostra dessa vida dos felinos e tal, e mostra que o leão, quando ele sabe que tem uma presa, ele se agacha e ele vai andando sorrateiramente, bem devagarzinho, até chegar sem fazer um barulho, sem nada, e ele parte para cima da sua presa, e quando ele chega perto dela, que ele dá um rugido. Por quê? Porque ele sabe que o medo paralisa. Os animais sabem que o medo paralisa. Mas Daniel foi andando ali para a cova dos leões, com um olhar firme, com cabeça erguida, de vencedor, de quem não temia, de quem sabia que o Senhor estava com ele, de quem sabia que Deus estava com ele. E foi. Daniel não andava ali, não estava andando ali. A palavra do Senhor não fala que Daniel se desesperou com medo da morte. A palavra do Senhor não fala que Daniel pediu ao rei para não fazer aquilo. Não. A palavra diz que pegaram Daniel, levaram ele para a cova dos leões. Não tem relato de Daniel pedindo clemência, querendo voltar atrás, pedindo desculpa, não. A palavra diz que ele foi. Daniel foi. Porque o Daniel, ele tinha certeza. Ele tinha certeza daquilo que ele esperava. Ele tinha certeza que ele ia e que o Senhor ia livrar ele. Então ele tinha certeza daquilo que ele esperava. E ele tinha a prova, a convicção que o Senhor ia livrar ele. Ele não tinha visto ainda, ele olhou ali tudo escuro, ele não viu o que tinha ali dentro. Ele não sabia o que, ele olhando para ali para a cova, ele olhou tudo escuro, ele não via nada. Mas ele tinha a prova daquilo que não se vê. Ele tinha fé. E ele entrou naquele lugar. A palavra do Senhor disse que o rei Dário, antes dele entrar, ainda disse assim a ele. Olha, irmão, no versículo 16, o rei Dário, na parte B, diz assim, ó, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Daniel tinha uma vida com Deus tão grande, tão escancarada, que o rei sabia da sua vida com Deus. Até o rei sabia que Daniel servia a Deus continuamente. Daniel entrou, a palavra do Senhor diz que fecharam ali com a pedra, o rei colocou o selo do seu anel ali e dos outros governantes para mostrar que o decreto foi cumprido e que o rei saiu rápido para o seu castelo, saiu para casa. E a palavra diz que o rei não queria diversão perto dele, o rei não queria comer, ficou ali triste porque tinha perdido, achava que tinha perdido um homem de Deus, um canal de bênção para a sua vida.
um canal de bênção para o seu reinado. Creia, aonde você estiver, você é um canal de bênção. Aonde você estiver, você é um canal de bênção. E a palavra do Senhor diz que ao alvorecer, muito cedo, quando o sol ainda estava clareando, raiando, o rei se levantou da cama e foi correndo em direção à cova dos leões. E a palavra do Senhor diz que o rei falou com uma voz assim, de quem, deixa eu ver se eu tenho assim um termo, de quem quer alguma coisa. Quando você chama assim, você fala com alguém, mas não crendo. Vamos lá. Logo alvoreceu, o rei se levantou. Versículo 20, irmãos, diz assim, olha: quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Uma voz assim de quem, oh meu Deus, servo, eu vou falar com ele, mas seria tão bom se ele me respondesse. Ele falou, irmãos, ele sabia que Daniel estava morto, mas ele falou numa esperança de que Daniel respondesse. Ele disse assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E lá de dentro, irmãos, lá de dentro, bradou uma voz confiante, bradou uma voz de quem não temia, bradou uma voz forte, disse: ó rei, o meu Deus, a quem eu sirvo, enviou anjos e fechou a boca dos leões, e nenhum mal eles me fizeram. Aleluias, aleluias. E a palavra diz que o rei se alegrou muito, mandou tirar a pedra dali, tirou Daniel dali são e salvo. São e salvo. Irmãos, a fé é algo extraordinário. A fé pode nos levar a fazer coisas que ninguém imagina. Daniel foi para ali convicto, Daniel foi para ali confiante. Daniel não lutou com os leões, Daniel não correu para escapar, Daniel não encontrou Daniel não encontrou um cantinho e se escondeu e passou despercebido pelos leões. Não. Daniel falou que Deus enviou anjos. Posso imaginar, irmãos, posso imaginar Daniel ali dentro, o leão querendo vir devagarzinho, preparando o seu bote, e Daniel entrando no escuro, sem ver nada. Os leões, eles têm visão noturna, eles conseguem ver. Então eles viam Daniel. E eu acredito, irmãos, que os leões, eles não viam apenas Daniel. Eles viam o anjo do Senhor ao lado dele, o anjo do Senhor com a espada de fogo, protegendo, livrando de todo mal. E viu ainda mais, viu anjos do Senhor lutando a favor de Daniel, porque Daniel disse que o Senhor viu anjos que amarrou a boca dos leões. Então os anjos não só entraram e acalmaram os leões não, né? Os anjos foram lá e amarraram a boca. Se os anjos só tivessem botado os leões para dormir, não precisava ter amarrado a boca, entende? Os leões queriam comer Daniel, mas o Senhor fechou a boca dos leões. Os anjos do Senhor guerrearam a favor de Daniel. Os anjos do Senhor guerreiam a seu favor. Os anjos do Senhor estão ao seu lado. Creiam, tenho certeza, tenho convicção. O rei chamou a Daniel na esperança que ele pudesse estar vivo, uma coisa remota, uma voz aflita, com a voz de quem queria escutar uma resposta, mas sabia que não ouvia. Ele tinha esperança. Não tenha apenas esperança no Senhor, tenha fé no Senhor, tenha fé, tenha firme convicção daquelas coisas que você está esperando. Tenha uma convicção que aquilo que você está esperando vai vir, e tenha certeza, pode ter já a sua prova. A palavra do Senhor é a prova daquilo que você ainda não viu. Creia nisso, irmão.
Creia que o Senhor está fazendo. Não importa o que você esteja passando, não importa o que seja os seus leões, não importa o que seja a sua cova, não importa o que sejam os supervisores que estejam ao seu lado, não importa o que sejam os sátrapas tramando contra você, não importa. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. Basta apenas que você creia no Senhor, basta apenas que você busque o Senhor continuamente. A palavra do Senhor diz que Daniel buscava o Senhor continuamente. Basta apenas isso. E na hora da aflição, faça como Daniel, se ajoelhe aos pés do Senhor, vá para aquele cantinho, seu e do Senhor. Se você não tem um canto ainda, seu e do Senhor, crie hoje, vá para esse cantinho, se ajoelhe e peça ao Senhor. Eu não sei o que você vai pedir, mas receba, não sei o que você vai pedir. Daniel pediu ajuda sobre um decreto. Daniel disse: não importa o que foi decretado sobre os homens, eu irei te adorar, Senhor, eu irei te buscar. E continuou com sua rotina de adorador, continuou buscando ao Senhor. Então seja como Daniel, que nessa noite, que nesse dia o Senhor renove a nossa fé, em nome de Jesus. Receba, que você tenha a fé de Daniel, que você seja o homem de Deus que Daniel foi aqui para o Rei Dário, em nome de Jesus. Aleluias, amém, Senhor, amém. Aleluia, Deus. Amém, amém, irmãos. Que o Senhor possa aplicar essa palavra nas nossas vidas, sobre os nossos corações, e que a graça de Deus se estenda sobre as nossas vidas. Amém? Continuem, irmãos. Vamos continuar em adoração. O irmão Paulinho, ele está recolhendo os dízimos, as ofertas. Não deixe de semear na casa do Senhor, não deixe de ser fiel. Daniel, ele era fiel. Continue sendo fiel, seja fiel ao Senhor, seja fiel na sua fé, seja fiel naquilo que Deus te ensina, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, não porque você precisa do agir de Deus, mas porque você aprendeu o princípio de ser fiel. E ser fiel, não existe você ser fiel por metade, por partes, por alguns capítulos, por alguns livros. Você tem que ser fiel por completo. Amém? Que a graça, que o amor do Senhor seja renovado, seja derramado, seja restaurado sobre as nossas vidas e sobre todo Israel de Deus. Amém? Que haja paz em Jerusalém. Haja paz em Jerusalém. Haja paz em Jerusalém. Que prospere, Senhor, todos aqueles que vão à tua casa.